Então, irmãos, esses dias eu estava pensando, estava refletindo que a maioria das palavras que eu preguei aqui, se for colocar todas juntas, elas têm o mesmo sentido, elas se parecem. E eu perguntando para Deus qual é o motivo disso. E eu vim fazer essa palavra, quando eu terminei, eu falei, rapaz, está parecida também. Aí Deus falou, olha o tema da sua palavra. Eu falei, tá. Aí Deus falou, é porque todas as coisas se resumem no reino de Deus. Então, se alguém vem aqui pregar uma palavra de cura, se alguém vem aqui pregar uma palavra de fé, se alguém vem aqui pregar uma palavra de prosperidade, sobre finanças, tudo isso se resume ao reino de Deus. O reino de Deus está presente em todas as coisas. E vamos abrir então em Lucas capítulo 11, versículo 2. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nesse momento aqui, Jesus estava reunido com seus discípulos, e aí um dos discípulos fala, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus começa a descrever um modelo de oração, que não é uma oração que a gente tem que repetir ao pé da letra, mas que é uma oração que a gente tem que seguir os tópicos. Cada frase tem um sentido, tem um uso que a gente deve usar. Mas uma frase em questão, eu quero destacar que é, venha o teu reino. Essa frase nada mais quer dizer que existe uma necessidade de nós clamarmos para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Se Jesus ensinou esse modelo de oração, se Jesus mostrou e falou essa frase, venha o teu reino, venha o teu reino, é porque nós temos que usar essa frase. Nós temos que não somente usar, mas crer e fazer com que aconteça. Venha o teu reino. Nós fazemos parte desse reino. Nós como cristãos, nós como filhos de Jesus, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, do reino, nós fazemos parte desse reino. E nós não somos cidadãos desse reino estrangeiros que se naturalizaram, mas sim cidadãos natos. Quem estuda direito sabe que há uma diferença entre cidadão nato e cidadão naturalizado. O cidadão naturalizado, ele tem direitos, que são os direitos básicos, mas ele também tem limitações. Existem coisas que o cidadão naturalizado não pode exercer. Existem cargos que o cidadão naturalizado não pode exercer. Cargos de chefia do Estado, cargos de oficial das Forças Armadas, entre outras coisas. Então, mas Deus, por intermédio de Cristo, Ele não fez com que nós fôssemos cidadãos estrangeiros que se naturalizaram cidadãos do reino. Ele nos fez cidadãos natos. Ele fez com que nós fôssemos pessoas genuínas do reino. Então, como nós somos pessoas genuínas, como nós somos cidadãos natos, filhos de Deus, porque muitas vezes, muitas pessoas, muitos irmãos, não conhecem a sua cidadania, não conhecem o que é o reino de Deus. Imagine uma coisa dessas. Você fazer parte de um país e você fala uma língua totalmente diferente, porque você não conhece. Ou você faz parte de um país, tem seus direitos, você é uma pessoa legítima daquele país, tem seu direito, mas você não exerce aquele direito, você não toma posse daquele direito. Quantas vezes a gente deixa essas coisas passarem? Quantas coisas Jesus conquistou na cruz para nós? E nós deixamos essas coisas passarem por nós, porque nós não temos conhecimento. A própria palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nessa noite eu quero descrever um pouco sobre esse reino maravilhoso que nós fazemos parte. Vamos abrir lá em Efésios 4:29.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Em outras traduções fala nenhuma palavra que cause destruição, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Primeiramente, um cidadão do reino, ele tem um modo de falar. Ele tem um modo de se portar. Um cidadão do reino não pode se portar como um cidadão comum da terra. Um cidadão do reino, que tem um reino em seu coração, ele só vai falar coisas do reino. Todas as coisas que aparecem para essa pessoa, tudo que ele vê, tudo que uma pessoa fala para ele, ele transforma para que seja uma palavra do reino. Tem uma pessoa aqui, nessa igreja, que eu admiro muito. Vocês que estão aqui novos, vocês têm que andar com ele. E quem anda com ele sabe. Irmão Léo, se você estiver assistindo, eu te admiro, Léo. Porque você pode falar qualquer coisa para ele. Você pode falar, eu comi uma abóbora com chocolate. Ele vai falar, nossa, peguei isso aí. Dá para fazer uma palavra com isso aí. É engraçado, mas é o que tem que acontecer. Nós somos cidadãos do reino. Como é que você mora no Brasil, você, em vez de falar o português brasileiro, você quer falar russo? Não existe. Não há condições disso. Então, como Jesus falou, venha o teu reino, e nós somos pessoas que têm que promover o reino de Deus. Como é que nós vamos chegar para pessoas lá fora, pessoas que precisam de uma palavra, precisam de um momento de conforto, e nós vamos lá e destruímos aquela pessoa, terminamos de destruir, porque não saiu de nossa boca uma palavra que veio do reino, uma palavra que o Espírito Santo colocou em nós e nós passamos para ela. Quantas vezes nós fizemos isso por falta de conhecimento, por falta de preocupação com o outro, porque o reino é se preocupar com o outro. Amém, irmãos? Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Estou igual o apóstolo Nilson, bebendo água toda hora. É. Pode ser também. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, como eu falei, nós somos participantes desse reino. Nós temos que conhecer esse reino. Eu estava olhando no Facebook esses dias e eu vi uma história de um homem da Alemanha que ele era morador de rua. Ele foi encontrado morto, provavelmente por causa do frio. E quando foram investigar a vida desse cidadão, ele tinha 500 mil reais na conta dele. Imagine se ele tivesse conhecimento daquilo que ele tinha, daquilo que era dele. Será que ele iria morrer? Será que ele estaria naquele estado que ele estava? A falta de conhecimento sobre o que nós somos traz a morte espiritual. Nós devemos conhecer quem nós somos. Porque como é que nós vamos fazer aquilo que Jesus colocou para nós fazermos, que é resgatar vidas, trazer pessoas para seu reino de luz, sem conhecer o próprio reino de luz, sem conhecer aquilo que é benefício que Jesus trouxe para nós? Como é que você vai abordar uma pessoa se você não conhece aquilo que você tem por direito? Você vai chegar para ele e falar, olha, eu sou cristão. Ele vai falar para você, tá legal, e aí, o que é que muda em você ser cristão? Qual é a resposta que nós temos que dar? Será que nós temos essa resposta? O Evangelho é chamado de boa notícia. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia que você tem para dar para alguém? Será que aquilo que Jesus fez na cruz foi em vão? Para nós não termos conhecimento daquilo que nós somos? Porque como Jesus fez algo por nós, e nós não damos ligança para aquilo que Ele conquistou,
É a mesma coisa de estarmos negando aquilo que ele fez. Se uma pessoa dá um presente para a senhora, pastora Ana, ou a senhora dá um presente para uma pessoa, essa pessoa pega o presente e joga de lado. A senhora vai se sentir como? Eu vou me sentir triste porque não valorizou aquilo que eu dei para ele. Não quis nem abrir. Não quis nem pegar, saber o que era. É a mesma coisa conosco. É a mesma coisa quando nós não buscamos saber o que é o reino de Deus, o que é que nós temos em Deus, o que Jesus conquistou na cruz por nós. É a mesma maneira. Jesus nos deu um presente e nós temos que abrir esse presente, pegar esse presente, olhar esse presente, usufruir desse presente para sempre. E aí vem a pergunta: o que é o reino de Deus? Vamos ler lá em Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, Paulo aqui, antes, ele vem de uma discussão sobre a questão de alimentos. As pessoas de Roma, eles estavam questionando em relação a alimentos. E Paulo fala: rapaz, essa discussão que você está fazendo aí não tem nada a ver, velho. O reino de Deus não consiste em isso, não, pô. O reino de Deus não consiste em comida, em bebida. O reino de Deus não consiste nessa cadeira que você está sentado. Não consiste no carro que você tem. O reino de Deus não consiste em sua casa, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus. E nós vamos aqui destrinchar essas três características do reino de Deus. Vamos lá. O primeiro ponto: um reino de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Existe uma necessidade de clamarmos pela justiça de Deus nessa terra. Não é não, pastor Pídio? A gente fez um estudo recentemente sobre isso, a gente dá do Ministério de Oração. Existe uma necessidade de clamar pela justiça de Deus na política, porque constantemente nós somos roubados, eles pegam coisas nossas para eles. Existe uma necessidade de clamor pela justiça em causa de nossos irmãos. Existe uma necessidade de clamor por justiça por esse mundo que está tão podre e tão sujo. E é nosso dever clamar por justiça. É nosso dever ver as coisas acontecendo da forma errada e clamar: Jesus, derrama a tua justiça sobre aquela coisa. Que a justiça do teu reino venha sobre essa questão. E da mesma forma que o reino de Deus é justiça, da mesma forma que Deus é justo, nós devemos ser justos. É o que diz aqui em 1 João 12, 29, não precisa abrir. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o que é que vai fazer com que... Qual é o diferencial que vai fazer com que nós sejamos conhecidos como filhos de Deus? A prática da justiça. E a justiça de Deus, ela não é igual à justiça que nós conhecemos nesse mundo. Olha que loucura. A justiça que Deus planejou para o homem foi morrer, não matar.
O reino de Deus, ele é totalmente contrário daquilo que nossos olhos humanos enxergam. A justiça de Deus foi morrer e não matar. Quantas vezes nós matamos nosso irmão com a palavra? Quantas vezes nós deixamos de morrer porque nós queremos ter a razão? Então essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus que ele falou lá no Sermão do Monte. Se alguém tomar tua túnica, dá capa. Se alguém bater em seu rosto, vira outra face. A justiça de Deus não é agir contra a pessoa, mas é agir a favor da pessoa. Essa é a justiça de Deus. O conhecimento da justiça de Deus faz com que nós nos tornemos justos aos olhos de Deus. A justiça humana diz que se alguém lhe bater e você bater de novo, você é justo, você está justificado. Mas é tão difícil, né, quando nós somos prejudicados por alguém, quando alguém faz alguma coisa de ruim para nós, e nós temos que virar a face e falar: a justiça de Deus está sobre mim. E a justiça de Deus, eu coloco sobre a sua vida a justiça de Deus. Eu estou te justificando. Essa é a justiça do reino. Por isso que o reino consiste em primeiro em justiça. Porque quando nós somos justificados, quando nós praticamos a justiça, nós temos paz. Que é o próximo tópico aqui. Lucas 10, versículo 5. E se ali houver algum filho da paz... Não, o 5. E em qualquer casa onde entrar, de dizer primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Quantas vezes a gente chega para o irmão e fala: a paz, meu irmão, mas a paz não está em você. Quando nós dizemos a paz do Senhor, é muito mais do que nós falarmos a paz do Senhor. É a nossa paz, saudar a paz que existe na vida do nosso irmão. Criou-se esse costume de falar a paz do Senhor, mas você pode falar a paz do Senhor falando bom dia. Basta que você esteja a paz do Senhor em você. Então, o que nós temos que fazer verdadeiramente, de fato, é fazer com que a nossa paz, aquilo que está dentro de nós, passe para nosso irmão. Porque se nós falarmos uma paz com raiva, é a mesma coisa que nada. Se nós falarmos a paz tristes, é a mesma coisa que nada. Se nós não tivermos a paz e falarmos a paz, é uma palavra vazia. E como é essa paz que Cristo nos deu? João 14, 27. E Jesus, falando com os discípulos, ele começa a falar: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que existe em nós não é a mesma paz que está no mundo.
O mundo, ele sente paz quando tudo está bem. Quando está tudo tranquilo, quando não há guerra, o mundo sente paz. Fora isso, se estiver acontecendo uma guerra, se tiver um problema em casa, se a família não vai bem, se o trabalho não vai bem, não há paz. E a paz do Senhor é essa aqui que Paulo fala. Em Filipenses, não precisa abrir, 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa foi a paz que Jesus nos deixou. Em contrapartida ao mundo, que está em paz quando tudo está bem, nós temos essa paz quando nem tudo está bem. Quando nós estamos enfrentando problemas, como no caso dos apóstolos que estavam presos, que eram açoitados e no outro dia já estavam pregando. Quando há um caso de morte em nossa família, é nesse momento que entra a paz que excede todo o entendimento. E por que paz que excede todo o entendimento? Porque nós não entendemos porque nós estamos sentindo aquela paz. Aquele momento que você está querendo explodir, que você fala, não, está tudo dando errado. E o Espírito Santo vem e te abraça e você não entende. Por que eu estou bem? Nesse momento que eu devia estar mal. Essa é a paz do reino. Essa é a paz que Jesus nos deu. Olha, duas coisas que nós conhecemos sobre o reino. Duas coisas que são nossas: justiça e paz. Então, meu irmão, quando você estiver tendo um problema, quando você estiver mal, quando tudo parecer desmoronar, descanse no Senhor, descanse na paz do Senhor. Existe as pessoas geralmente falam que você não resolve nada quando tudo está um turbilhão de coisas. Por isso que Jesus vai lá e te dá a paz. Porque o nosso proceder não é igual ao mundo. O mundo, quando está tudo desmoronando, ele acaba de desmoronar. Mas Jesus tem esse cuidado conosco. Ele não quer que nós desmoronemos, porque Ele mesmo falou, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu passei por tudo isso, e hoje eu ensino a vocês como passar por todas essas coisas. Amém? E o terceiro ponto, que é um reino de alegria. João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E Neemias 8:10, que eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir. Disse-lhe mais, ide comer gorduras e beber as doçuras e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que ser um povo festivo. Uma vez eu falei aqui na palavra de dízimo, teve outra pessoa que falou também. A gente devia ofertar aqui pulando e dançando, porque nós fazemos parte de um reino de alegria. Você acha mesmo que quando você estiver lá nos céus, vai estar todo mundo sentado meditando? Não. O reino de Deus é um reino de alegria. Nós temos que nos alegrar principalmente porque nós somos salvos.
A gente está lendo agora, o início da Bíblia agora. E para quem já leu o Pentateuco, sabe daquilo que Cristo nos livrou. Cristo nos livrou de tanta coisa. A morte de Jesus nos livrou de tanta coisa. Cara, isso é mais que motivo para se alegrar nele. Só da gente não abrir um cordeirinho e tirar os negócios dele de dentro. Um negócio meio nojento. Isso já é incrível. Porque o cordeiro já foi morto. O cordeiro perfeito. O cordeiro que nos transportou para seu reino de alegria. Então, meu irmão, a presença de Jesus, a presença de Deus, ser participante do reino, é motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de nós pularmos. É motivo da gente correr. Porque, além disso, Jesus Cristo nos deu a liberdade para isso. Nos deu liberdade para entrar na tua presença, na presença dele, e se expressar. Se expressar quando nós encontrarmos com Jesus. Imagine como vai ser. Então, meu irmão, aqui na terra é um ensaio. Então, a partir de hoje, pule, cante, dance, corra. Nos próximos cultos a gente vai botar uns louvor de correr, pular. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos fortalece. O reino de Deus está em tudo. O reino de Deus está em nossas finanças. O reino de Deus está em nossas famílias. O reino de Deus está aqui na igreja. O reino de Deus ele não consiste apenas em palavras. O reino de Deus consiste em ações. Tanto é que Jesus falou aos seus discípulos: vão, pregue a palavra para toda criatura. E o próprio apóstolo Paulo fala, Tiago, se eu não me engano, que aquele que é apenas ouvinte e não praticante é como um homem que olha no espelho e quando sai ele esquece da sua imagem. Então, o que tem que acontecer é ação. O reino de Deus é ação. O reino de Deus é você ver uma pessoa doente, chegar lá na casa dela, visitar, fazer com que ela se alegre, porque o reino de Deus é alegria, a alegria do Senhor está em nós. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em coisas, mas em pessoas. Não há reino de Deus sem amor a vidas. Não existe. Como eu falei anteriormente, Paulo falou, o reino de Deus não consiste em comida e bebida. O reino de Deus não é coisa material. É aquilo que você não pode comprar. É aquilo que você não pode vender. O reino de Deus é você ir lá fora, lá que está o reino de Deus. Quando você vê as pessoas que precisam de Deus, que precisam que o reino venha sobre a vida delas, é aí que está o reino. Porque Jesus falou, venha o teu reino. Não simplesmente para nós que já conhecemos o reino, porque o reino já está em nós. Mas a gente tem que clamar, venha o teu reino para as pessoas que não conhecem do reino. Não conhecem do quanto é bom estar no reino. Não conhecem as boas novas. É para essas pessoas que o reino tem que vir. O reino de Deus consiste em milagre e manifestação de poder. Acho que a gente não vive tanto uma manifestação de poder. A gente não vê tantos milagres porque nós estamos dormindo. Olha para o seu irmão e fala, acorda. Pastor Joseli fala para mim, acorda. Amém. Imagine Pedro, após o Pentecostes, cheio do Espírito Santo, vai passando
E o homem estava na beira do caminho pedindo esmolas. Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso não acabou, porque o reino de Deus não acabou. No reino de Deus não há doença. Quando o reino de Deus físico se estabelecer mesmo, não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter nada. E Jesus, o que Jesus quer é que a gente viva isso aqui na terra. É isso que Jesus quer. Só basta a gente tomar posse, pegar aquilo que é nosso, exercitar a nossa fé. Quando você estiver com dor de cabeça, quando sua esposa, seu marido, seu filho estiver com dor de cabeça, ore. Você pode até dar o remédio, mas ore. Porque os milagres estão aí. E começa assim. A fé começa assim. Você ora, a dor de cabeça é curada. Você ora, a dor de barriga é curada. E aí começa a exercitar a sua fé. Você vê uma pessoa cega, você ora, e a pessoa volta a enxergar. A gente não pode pensar que, porque nós não fizemos coisas grandes ainda, nós não podemos fazer as pequenas. Então, o exercício da fé é muito importante para nós. Porque a fé, para o reino de Deus, para o sobrenatural, é importante. É importante nós termos essa fé. Amém, irmãos? O reino de Deus está aí e ele é real. O reino de Deus não consiste em barganha. Vamos ler lá em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa que Deus estava falando comigo enquanto estava fazendo a palavra: o reino de Deus ele não consiste em barganha. Deus nunca vai falar para você: faça a minha obra, se você fizer a minha obra, eu vou te dar tal coisa. Não. Quando Jesus fala aqui, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, essas coisas não vão ser acrescentadas depois que você buscar o reino de Deus. Essas coisas vão ser acrescentadas quando você buscar o reino de Deus, porque essas coisas vão fazer parte do reino de Deus. Seu carro vai fazer parte do reino de Deus. Seu trabalho vai ser usado para o reino de Deus. Deus vai usar todas as coisas que serão acrescentadas para o seu reino. Seu casamento vai ser um casamento de propósito que vai ser usado para o reino de Deus. Então, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas para que o reino de Deus seja expandido, para que o reino de Deus esteja estabelecido na terra, para que o reino de Deus chegue àquelas pessoas que não conhecem o reino de Deus. Então, esse é o significado de buscar o reino de Deus. Quando você decide, e eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Quando eu falei: Deus, eu estou aqui, eu me coloco diante de Ti, para o Teu propósito, eu quero viver o Teu reino. Pá, acabou Tarcísio. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim, e a vida que vivo não é minha. Jesus que vive em mim. Então, tudo o que aconteceu de lá para cá foi para que o reino fosse expandido. Meu casamento, meu trabalho,
Tenho certeza que Deus tem algo muito forte em relação ao meu trabalho, porque Ele me enviou para um lugar tão distante. Que ao chegar lá encontrei 2 pessoas de Alagoinhas, uma cidade a 420 quilômetros daqui. Encontrei 2 pessoas de Alagoinhas e eu vi Deus começar a falar: tá vendo? Você pediu? Agora aguente. Então, quando nós fazemos essa confissão, quando nós falamos isso, é isso que acontece. Então, se você tem certeza daquilo que você quer, fale, porque tudo aquilo que vai acontecer depois disso vai ser para o reino. Você pode até achar que é para você, mas não é não. Nós somos vasos usados, amém? Nós nos colocamos à disposição do reino. E é interessante que é algo bom, é algo muito bom. Porque Jesus, Deus, não vai colocar coisas ruins para o reino dele, não. Então, quando você se colocar à disposição do reino, o melhor carro vai ser o seu. O melhor emprego vai ser o seu. Para que o reino cresça. Porque Deus é dono de toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza. Então, o querer de Deus, o manifestar do querer de Deus em nossas vidas, vai fazer com que, por tabela, nós que a gente venha usufruir de coisas maravilhosas. Porque o reino de Deus, para o reino de Deus é tudo perfeito. E o reino de Deus não é como nós vemos as coisas. Vamos lá ler em Mateus, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E agora em João 3, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está a minha alegria, essa minha alegria está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quantas pessoas, quantos pastores, quantos líderes, Brasil afora, querem ser famosos, querem tomar a glória de Deus para si. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é que ele cresça e que eu diminua. O pastor Givanei falou uma coisa interessante no último culto que ele pregou, que eu estava aqui. Que às vezes as pessoas chamam ele de Givanei, não chamam de pastor. Isso acontece comigo também. Mas, meu irmão, da mesma forma que ele falou, eu não me importo com isso, de forma alguma. Se as pessoas querem vir aqui para a igreja, para me ver pregando, se as pessoas me amam mais do que amam a Jesus, tem algo muito errado, muito errado. Nós somos amigos do noivo. Um amigo do noivo não pode deixar que a noiva a ame mais do que ela ama o noivo. Um amigo do noivo não pode querer
que a noiva tenha mais atenção, queira mais atenção dele do que do noivo. O amigo do noivo está aqui para preparar a noiva, para apresentar a noiva ao noivo. Então, quando eu quero aparecer, quando eu quero que a minha imagem seja maior que a de Jesus, cara, o reino não está em mim, o Espírito Santo não está em mim, eu estou no caminho totalmente errado. Porque o reino de Deus, ele consiste em que aquele que é o menor aqui, ele é o maior lá. Aquele irmão que chega aqui mais cedo, que limpa tudo aqui, deixa tudo organizado, que arruma a cadeira que você está sentada, com certeza no reino de Deus ele é maior que eu. Ele é maior que eu. Sabe, para mim, o que importa é ser maior no reino dos céus. Se fosse para preferir entre limpar aqui e estar aqui no púlpito, eu prefiro limpar. Porque aqui, o que está aqui na terra, não importa a tal maneira de eu desprezar aquilo que é meu no céu. Então, quando eu quero crescer aqui na terra, quando eu quero que as pessoas prendam a sua atenção a mim, que aquilo que eu fale, não aquilo que Cristo fala, aquilo que eu fale, seja verdade para essas pessoas tomem para si. Quando isso acontece, eu vou ser o menor no reino dos céus. E se eu participar do reino. Porque é isso que acontece. O reino de Deus não é igual àquilo que nós vimos. Da mesma maneira foi com Davi. Davi em sua casa tinha os seus irmãos que eram muito maiores que ele, em força, em fama. Mas Deus falou, não, eu quero aquele que o coração é segundo o meu. Porque eu não enxergo a aparência. Eu não enxergo aquilo que o seu olho está vendo. E quantas vezes nós olhamos com os olhos carnais para nossos irmãos? Quantas vezes nós temos um proceder com um líder, com um ministro, e com o nosso irmão nós temos outro proceder? Nós falamos manso com o ministro, e com um irmão nós queremos ser ignorantes. Não é assim que acontece. Aquele que é menor aqui na terra, aos olhos humanos, porque aqui na terra ele é o maior aos olhos de Deus, ele vai ser maior, muito maior no céu. E o seu galardão vai ser muito maior do que aquele que quer destaque. Aquele que não faz um terço do que aquela pessoa faz. Em vários momentos, Jesus quando falava parábolas, quando ele falava as parábolas, ele falava, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear boa semente. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Então, irmão, o reino dos céus, ele pode ser semelhante a todas as coisas. Pode ser coisas boas, que ele vai ser semelhante, ou coisas ruins, que ele vai ser o contrário. Então, meus irmãos, que nossas vidas sejam semelhantes ao reino dos céus. Que sejam semelhantes na parte boa. Que as pessoas, ao olharem para a nossa face, principalmente, vejam que Cristo está em nós. Vejam o rosto de Cristo. Vejam o brilho de Cristo. Para que aí sim nós venhamos nos gloriar. Porque nós carregamos a glória de Cristo em nós. E as pessoas não enxergam a nós. Não enxergam aquilo que é carne. Mas enxergam no nosso proceder, no nosso falar. Que nós falamos palavras do reino. Tenho certeza aqui, total, que alguém aqui, só um minuto, que alguém aqui, durante sua caminhada, em algum momento uma pessoa chegou para você, mesmo que você não falasse nada, chegou para você e falou, você é crente. Tenho certeza que isso já aconteceu. Porque essa pessoa viu Jesus em você. Essa pessoa viu que o reino de Deus estava em você. Sem você falar uma palavra. E é isso que nós temos que pegar. Ó, reino de Deus. Imagem de Jesus.
em todas as coisas. Tudo que nós vemos, tudo que nós falamos, tudo que nós escutamos, nós temos que transformar em palavras do reino. Nós temos que transformar em coisas do reino. Se você receber uma notícia ruim, transforme ela em uma mensagem do reino. Transforme ela em uma palavra do reino, em uma notícia do reino. Se alguém chegar para você e falar uma notícia ruim sobre você, faça com que essa pessoa sinta a paz que excede todo entendimento que está em sua vida. É o melhor método de evangelismo. É o melhor método. Não existe outro. Não há palavras que façam aquilo que o seu testemunho, aquilo que você fala que é direto do reino, faça. Não existe. E para finalizar aqui, eu não poderia deixar de falar esse versículo, que é o versículo que mais me dá alegria, que mais me emociona. Apocalipse 21:3. O momento que, de fato, o reino físico vai se estabelecer na terra. E cada palavra desse versículo me dá uma esperança tão grande desse momento. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas estão passadas. Você tem esperança desse dia? Você tem expectativa por esse dia? Então, meus irmãos, que nós vamos fazer com que esse dia aconteça todos os dias aqui na terra, até que ele se manifeste de verdade, até que o tabernáculo de Deus esteja aqui entre nós, até que a gente habite com Deus, e que ele seja o nosso Deus, e que a gente venha ser o povo dele. Amém?